Graça e paz, meus irmãos. Vou trazer uma palavra para os irmãos no dia de hoje. Se encontra lá no livro histórico dos Reis, capítulo 2, a partir do verso 1, que diz assim: Aproximando-se o dia da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e ser homem. Guarda as ordenanças do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo o que fizeres e por onde quer que fores. Maravilhoso Deus, eterno Pai, a tua palavra ela foi lida aqui, Senhor. Peço que o Senhor venha falar, meu Deus, com as pessoas, Senhor, venha tocar no coração, Pai, venha exortar, venha ensinar, Senhor. Deus, que eu diminua e que o Senhor cresça, Pai, e que a tua sabedoria, Senhor, venha resplandecer, Senhor, nas nossas vidas, ó Pai. É o que eu te peço, Senhor Jesus, fica conosco, Pai. Irmãos, o contexto que nós lemos aqui é uma conversa do grande rei Davi com o seu filho e sucessor do trono de Israel, Salomão. Todos nós conhecemos o grande rei Davi. Davi, ele foi o homem segundo o coração de Deus. Davi, ele foi o menino que derrotou o gigante. Davi, ele foi um grande gigante na fé. Ele foi um grande herói na fé. Todo grande herói na fé, ele tem o final da sua carreira, o final do seu ministério. E com Davi não foi diferente. No final dos seus dias, no final do dia do seu reinado, ele chama o sucessor do trono de Israel para conversar, que é o seu filho Salomão, e fala: Salomão, agora, pois, esforça-te e ser homem. Aqui nós já conseguimos tirar uma lição para as nossas vidas, nós já conseguimos aplicar o texto na nossa vida. Davi estava querendo dizer para Salomão o seguinte: Salomão, agora você vai ter uma responsabilidade maior, Salomão. Salomão, agora você vai ser o rei de Israel, Salomão. Salomão, você vai ter uma nação, Salomão, para liderar. Por isso, Salomão, você tem que mudar as suas atitudes, você tem que mudar os seus pensamentos, você não pode ser mais um menino na fé, você tem que ser um homem. Salomão, esforça-te, Salomão, para ser um homem, porque agora você vai ser o rei de Israel, Salomão. Era isso a conversa de Davi com Salomão no primeiro versículo que nós lemos aqui. Para Salomão ele mudar a sua atitude, mudar a sua conduta, deixar de ser um menino e agora se tornar o grande rei de Israel. Quando nós aplicamos esse versículo na nossa vida, nós entendemos que quando Cristo nos alcançou, nos deu uma nova vida, nos deu um novo nascimento, é necessário que a partir de quando a graça de Deus nos alcança, nós venhamos ter atitudes diferentes, nós venhamos ter responsabilidades diferentes. É necessário que nós venhamos deixar de ser meninos na fé e ser homens na fé, ter mais responsabilidade com as coisas. É isso que esse versículo está querendo dizer para nossas vidas. Deixarmos os maus costumes, deixarmos as más condutas, deixarmos tudo que afasta a nossa vida de Deus de lado e ter novas atitudes, ter uma conduta nova. É isso que Davi estava querendo dizer para Salomão. Quando nós continuamos a leitura do texto, ele vai dizer: Guarda as ordenanças do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo o que fizeres e por onde quer que fores. Aqui Davi estava querendo dizer para Salomão: Salomão, se você não obedecer os mandamentos de Deus, o reinado ele não vai ser abençoado, Salomão. Salomão, se você não seguir os estatutos de Deus, o povo não vai ser abençoado, Salomão. Salomão, sem a palavra de Deus, Salomão, não tem vitória do exército, Salomão. Salomão, sem seguir os mandamentos, não tem presença de Deus, Salomão. Era isso que Davi estava querendo dizer para Salomão. Salomão, você tem que seguir tudo que está nos mandamentos, na lei de Moisés. Salomão, você tem que seguir os estatutos do Senhor teu Deus. Salomão, você tem que seguir o seu juízo, Salomão, para que o povo de Israel venha a ser abençoado, para que a liderança do povo tenha base, tenha firmeza em Deus, Salomão. É para isso que você
tem que buscar a palavra de Deus, Salomão. Segue os estatutos, os mandamentos do Senhor teu Deus. Aí a parte C do versículo vai dizer a recompensa de Salomão fazer isso. Salomão, se você seguir a palavra de Deus, se você seguir os mandamentos de Deus, os estatutos, tudo que você fizeres e por onde quer que você fores, será abençoado. Quando nós aplicamos esse texto para a nossa vida, amados, é uma coisa linda, uma coisa tremenda. Quando eu e você aplicamos a palavra de Deus nas nossas vidas, quando eu e você seguimos a palavra de Deus, tudo que nós fazemos e tudo por onde quer que nós formos, vai ser abençoado. A palavra de Deus é a palavra que constrange o homem. É a palavra que leva o homem ao arrependimento. É a palavra de Deus que traz a presença. É a palavra de Deus que traz o homem no seu juízo. É a palavra de Deus, amados, que fala conosco. Ela é a divina revelação de Deus para nossas vidas. É a palavra de Deus. E quando Jesus Cristo ele veio para a terra, ele simplificou os 10 mandamentos em 2. Amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. É isso que nós temos que seguir para sermos bem-aventurados, para sermos abençoados em tudo que nós fazemos. Temos que seguir a palavra de Deus, amados. É a palavra de Deus que nos ensina o que fazer, por onde ir. Quando eu e você não seguimos a palavra de Deus, nós acabamos sendo influenciados por heresias, nós acabamos sendo influenciados e abalando a nossa própria fé em Deus. Nem tudo, amados, que reluz é ouro. Vai haver os falsos profetas. E quando a minha fé e a sua fé não está firmado na palavra de Deus, nós somos enganados e nós caímos. É por isso que Davi chama Salomão para uma conversa muito séria. Salomão, segue a palavra de Deus, segue os mandamentos, segue tudo as ordenanças de Deus, para que o povo venha a ser abençoado, para que o teu reinado venha a ser abençoado, Salomão. Amados, qual tem sido a nossa conduta? Qual tem sido a nossa atitude? Será que está enquadrado na Bíblia? Está enquadrado nas Escrituras Sagradas? Amados, nós estamos no fim dos tempos. E se nós não buscarmos o conhecimento, não buscarmos a palavra de Deus, nós vamos ser enganados e nós vamos ser confundidos, amados. Fique com essa palavra no teu coração. Lá em Jó 42, versículo 2, fala: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Se o plano de Deus para a tua vida é você ser salvo, você vai ser salvo, porque o plano de Deus não é frustrado. Tudo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir, porque os planos dele não podem ser frustrados, amados. Fique com essa palavra, que Deus abençoe vocês.